E aí eu comecei a minha carreira na oncologia, e especificamente na oncologia ginecológica. Uma época de muita luta, de muita guerra, porque o câncer é uma doença implacável e a nossa formação naquela época era uma formação bastante dura, no momento em que nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Então éramos treinados para agir com agressividade e trabalhar bastante a prevenção. A prevenção continua sendo uma ótima ferramenta e um ótimo recurso nos dias de hoje. Graças a Deus, a agressividade diminuiu. Eu me lembro como se fosse hoje, nos últimos dias da minha residência, o nosso professor, recém-chegado de Milão, uma escola italiana bastante forte na área do câncer, ele trouxe novidades para a gente. Ele chegou e falou: gente, o futuro da oncologia está na engenharia genética, está na imunologia. Tanto é, me perdoem a agressividade das palavras, naquela época o câncer de mama, a gente tinha que retirar a mama toda, tinha que retirar a cadeia ganglionar, que eram os gânglios linfáticos por onde o câncer se disseminava, e isso era muito mutilante, ainda é muito mutilante. Mas ele trouxe para a gente uma técnica nova chamada quadrantectomia, que se retira apenas um quadrante da mama, ou seja, a mulher sai da cirurgia praticamente curada e com a mama no lugar. Nós, recém-formados, recém-saídos da residência, ávidos para trabalhar, olhamos aquilo com um certo descrédito. Graças a Deus estávamos errados e a ciência está certa. É possível tratar o câncer de uma maneira menos agressiva, desde que nós tenhamos os cuidados preventivos e desde que a gente tome conta das nossas emoções. Quando eu recebi o convite para fazer essa apresentação, eu tive uma intuição que eu não deveria trazer slides, que eu não deveria trazer fotos, que eu não deveria trazer aquelas coisas horríveis para sensibilizar vocês. Eu tive uma intuição de que eu deveria vir falar da importância das nossas emoções no combate a todas as doenças e inclusive o câncer. Então nós vamos falar um pouquinho do câncer masculino, porque novembro é um mês consagrado à saúde masculina, outubro feminina, setembro a saúde mental, e isso é uma estratégia dos profissionais de saúde para que a gente possa sensibilizar a população que não está nesse meio a tomar os cuidados que são necessários. Eu acho isso ótimo, não tem problema. Então nós vamos falar também da saúde masculina. Mas, ao longo desses 40 anos, eu tive a oportunidade de lidar com essa parte específica e tive a oportunidade de abraçar outras oportunidades. Uma das oportunidades que eu abracei foi a de gerenciamento de planos de saúde. E aí, eu tive a oportunidade de conversar com profissionais de todas as especialidades. Todas as especialidades. E aí a nossa responsabilidade era estudar como as pessoas adoecem, por que elas adoecem e fornecer os recursos para evitar a doença, tratar a doença, garantir a qualidade de vida após a doença. Então, fiz todo esse trabalho, né? Desculpa aí, gente, infelizmente, né? A gente põe no modo avião, mas de vez em quando a gente esquece. Nessa caminhada,
conversando com outras pessoas, eu vi que a coisa passava pelas emoções também. Passava pela maneira como as pessoas levavam as suas vidas. Então é aquela coisa, não fuma, não bebe, faça exercício, cuidado com o colesterol. Cada época é marcada por um motivo. Vi tudo isso. Verifiquei que cada uma dessas afirmações tem seu valor. Faz sentido sim, porque nosso corpo é uma máquina, ele funciona de uma determinada forma. Se essa máquina descalibra ou desregula, ela então adoece ou entra em algum tipo de conflito. Passada essa fase, fomos para uma outra fase, aonde existiam respostas que precisavam aparecer. Aí eu fui buscar a medicina chinesa. Porque a alopatia que nós conhecemos, né, porque a medicina básica aqui no país é a alopata. A homeopatia funciona muito bem, sim, mas o básico nosso aqui é a alopatia. Então, eu não estava satisfeito com as respostas que a alopatia trazia. Então, eu fui buscar a acupuntura. Surpresa! Enquanto isso tudo que vocês conhecem hoje na nossa medicina tem aí 400 anos de evolução, mais ou menos, que é o avanço da coisa mesmo, começou há 200, 300 anos atrás. Fleming, em 1936, descobriu a penicilina, só para vocês terem uma ideia. Então, isso tudo que vocês conhecem hoje não tem mais do que 300 anos de vida. A medicina chinesa, os registros que nós alcançamos, tem mais ou menos 4.500 anos. Cascos de tartaruga, onde o cara escrevia lá no casco da tartaruga, tábuas de barro, que não tinha papel na época. E o danado falou que não existem doenças, existem padrões de desarmonia. Então, para o chinês não existe doença. Tanto é, dependendo do médico chinês com quem você conversar, ele vai falar que o fígado está aqui. Dependendo do outro médico, ele vai falar que o fígado está aqui. E dependendo do médico que você falar, ele vai falar que o fígado está aqui. Não existem doenças, existem padrões de desarmonia. 95% dos seus padrões de desarmonia vêm das suas emoções. Por que o fígado chinês não sabe onde é que está o fígado? Porque não interessa. Porque ele não estudou anatomia, ele não operava ninguém. O fígado para ele é a casa de uma das almas. Fiquem vocês sabendo que vocês têm duas almas. Uma no fígado e uma no coração. A do fígado, a alma do fígado, é a que se relaciona com o nosso meio ambiente. Vamos falar uma palavra técnica, com a nossa cognição, com as relações que a gente traz, que a gente tem com o mundo. Então, dependendo do padrão de desarmonia, o médico chinês vai saber que o seu problema está relacionado ou com a sua casa, ou com o seu trabalho, ou com você mesmo. Você está em conflito com você, angústia, ansiedade, fígado. A outra alma, a que está no coração, está relacionada com os seus padrões de ancestralidade. Então, alguns tipos de desarmonia estão relacionadas com as famílias. Por exemplo, a cor da pele, alterações de cabelo, unhas, alterações visuais. Então, dependendo do médico chinês, ele vai falar alguma coisa para você, mas vejam que há 4.500 anos, eles já pensavam nessas coisas, nas emoções, como um fator determinante do seu padrão de harmonia, do seu equilíbrio e de como você vai conduzir sua vida.
Então, tem sim artesanato e saúde mental, reflexões e saúde integral. Está no nosso chamativo, né? Tá lá. Reflexões e saúde integral. Saúde integral. Então eu tive um pressentimento de que eu deveria vir aqui hoje tratar desse tema, mas também não posso deixar de falar das questões relativas ao nosso equilíbrio emocional. Então, vamos falar um pouquinho da saúde do homem, porque é para isso que eu estou sendo pago, né? Então, tem que falar, senão eu não recebo meu cachê. Então, tá. A próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino. A nossa população masculina aqui é pequena, né? Mas eu espero que vocês, mães, esposas, namoradas, né, vão levar essa informação para os seus respectivos. Então, a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino. A única função da próstata é produzir o líquido seminal. O líquido seminal é o caminhãozinho que leva os espermatozoides para que eles cumpram a função de escape. Então, 90% do líquido seminal é produzido pela próstata. É só para isso que ela serve. Ou ela serve para isso, ou ela serve para dar problema. Então, ela está entre a bexiga e o pênis. Ela está no meio. Ela dá passagem ao canal do xixi, que nós chamamos de uretra. Então tem uma parte da uretra que passa no meio da próstata. Essa danada, depois de uma certa idade, especificamente 60, 65 anos, ela costuma crescer. 50% da população masculina vai ter um aumento da próstata. Quando ela cresce, a uretra passa no meio dela, ela comprime a uretra e o homem começa a ter dificuldades para fazer xixi. Ele não consegue mais fazer xixi longe, né? Desculpa aí, vou falar palavrão aqui. Ele mija nas botinas. Tanto é que a gente brinca para descontrair, entrou no consultório, olhei para a carinha dele, eu falo, o senhor está mijando nas botinas? Então ele já sabe do que eu estou falando, né? Porque a uretra está comprimida e não consegue dar vazão com facilidade ao xixi. Então vamos lá, depois dos 60, 65 anos, 50% da população masculina vai ter um aumento da próstata. Destes 50%, 3% vai ter câncer. Só 3%. Mas é uma coisa terrível, né? Porque é câncer. Então, quanto tempo demora isso para acontecer? Depende muito de cada pessoa, depende muito da imunidade de cada um. Mas começou a ter sintomas, o ideal seria procurar rapidamente um médico para que a gente pudesse tentar fazer o diagnóstico. Se é um crescimento, uma hiperplasia benigna ou se é uma hiperplasia maligna. Tá? 3%. O que é o câncer? Muita gente pergunta isso para a gente, quer saber, mas como é que isso acontece? O câncer nada mais é do que uma célula normal que perdeu sua função, perdeu a sua capacidade de funcionar adequadamente, se transforma num parasita, cresce rapidamente, consome todos os nutrientes que uma célula normal consome, glicose, outros alimentos, oxigênio que está no sangue,
e que tem a capacidade de se deslocar da onde ela está para outro lugar. Então, assim, para a gente resumir, o câncer é uma célula doida, uma célula normal que um dia resolveu ficar doida. Mas, como é que isso funciona? Nós temos aproximadamente 6 bilhões de células no corpo. Elas têm um tempo de vida. A gente hoje não tem as mesmas células que nós tínhamos há 4, 5 meses atrás. Algumas células se reproduzem menos, outras se reproduzem mais. As células do sistema nervoso central se reproduzem muito pouco, quase não se reproduzem. Músculos, pele, as células que revestem a mucosa da boca, o tubo digestivo, estas se reproduzem rapidamente. Então, reprodução celular acontece sempre, todo dia, toda hora. Um dia, por algum motivo, e existem fatores ambientais, genéticos, emocionais, uma célula que estava funcionando normalzinha inventa de ficar doida e monta uma rebelião. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando a gente senta no vaso para fazer cocô, junto com o cocô, saem 3 milhões de células que revestem o tubo digestivo. 15% desses 3 milhões são células potencialmente malignas, que se ficassem dentro da gente, poderiam vir a desenvolver um tumor. A gente precisa fazer cocô perigoso, né? Não fazer, pior ainda. Isso para ilustrar para vocês o que é o câncer, como é que ele acontece. Então, 15% de 3 milhões de células é muita célula. E isso é todo dia, gente, o que a gente construi no banheiro todo dia. Então, isso acontece em outros lugares também. As células que vão morrendo, elas vão sendo digeridas, elas vão sendo incorporadas pelo nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, e aquele material acaba virando material para a construção de novas células. Muito pouca coisa a gente perde, mas a gente tem esse exército chamado sistema imunológico que nos protege, que pega essas células e fazem com que elas tenham uma finalidade mais útil. Esse mesmo sistema, ele nos defende de alguns vírus, bactérias e alguns outros elementos com os quais a gente tem contato na nossa vida. Nós estamos focando aqui no câncer agora. Então, o sistema imunológico, que funciona adequadamente, nos defende. É por isso que tem um percentual da população que vai ter câncer de próstata, um percentual da população que vai ter câncer de intestino, mas tem um outro percentual que não vai ter nada. Vai morrer no trânsito, vai morrer de infarto, vai ter um derrame, vai cair, bater a cabeça, sei lá, entendeu? Então, nem todo mundo está fadado a ter câncer. Fiquem os senhores sabendo que os cânceres, de uma maneira geral, acometem o ser humano mais ou menos em 5%. Aí você vai falar, nossa senhora, só 5%? Sim, as doenças infecto-contagiosas são 2% de todas as doenças. Nós morremos mesmo de causas naturais. E hoje a gente só não morre mais de causas naturais porque nós temos o trânsito, porque nós temos a violência, porque nós escolhemos um estilo de vida que muda a nossa química e que, portanto, muda o nosso equilíbrio. E acabamos envelhecendo, enferrujando e morrendo antes da hora. A gente se preocupa muito com doença, mas a principal preocupação deveria ser o estilo de vida.
Aí a gente fala assim, mas como é que a gente vai viver? Porque eu preciso trabalhar para pagar a luz elétrica, para pagar esse ar-condicionado que me é tão importante, que me ajuda para Juju. Eu preciso trabalhar. O trabalho gera estresse, o trabalho gera uma rotina que nos tira daquela vida semelhante aos dos nossos ancestrais, que eram basicamente caçadores e coletores. Mesmo assim, eles ainda tinham o estresse. E, entre aspas, aqui eu falo uma bobagem, de vez em quando aparecia a onça que corria atrás dele. Entendeu? Naquela época não tinha onça. Então, e o problema é esse. Nós somos filhos daqueles que tinham medo da onça. Porque quem não tinha medo da onça, a onça comeu e ele não teve tempo de ter filho. Então está na nossa genética a gente reagir às nossas emoções. Está na nossa genética. Então, a cada pensamento nosso, existe uma reação química correspondente. Por isso que manter uma certa paz é a melhor solução para prevenir a maior parte das doenças. Não importa se você reflita, se você use a arte, se você faça sua mandala, o seu crochê. Os médicos, a maioria deles fala, faça exercício físico, porque no exercício físico existe um anti-inflamatório natural que circula e que ajuda a gente a combater os efeitos dessa química nociva que vem dos nossos pensamentos. Então, não importa o que você faça, procure manter a sua paz. Lá em 1950, a Organização Mundial da Saúde falou que saúde não é a ausência de doenças, mas é o completo bem-estar físico, mental, psicossocial. É possível uma pessoa doente ter paz? É possível. Eu estou doente e estou aqui conversando com vocês hoje. É ou não é? Aliás, pensa bem. Vocês acham que eu posso entrar numa mesa, no centro cirúrgico, operar alguém agora? Não. Eu não posso nem tirar meu carro do estacionamento. Não pode. Agora posso. Então é possível que a gente tenha algum tipo de doença, mesmo porque a nossa máquina, como eu disse, envelhece. Ela passa por alterações ao longo da sua existência e a gente tem que aprender a conviver com isso. E isso nos permite, sim, ainda manter a atividade e a nossa capacidade de convivência, a nossa cognição, tá? E fazer tudo o que a gente gostaria, eventualmente com alguma limitação. Eu não aguento correr 10 quilômetros, nem eu corri há um tempo atrás, mas eu consigo caminhar. Está no caminho. Entendeu? Vamos lá. Por que 3% vai ter esse câncer da próstata? Porque nós acreditamos que o sistema imunológico falhou. Ao aparecer aquela célula doida, desvairada, diferente, ele devia tratá-la como um inimigo, só que ele não reconhece que ela é um inimigo. E ele deixa ela crescer. Existem alguns cânceres que se tornam amigos do sistema imunológico. Esses são os mais difíceis da gente tratar. Aí a gente tem que apostar na quimioterapia e a gente tem que apostar na cirurgia. Agora, isso eu considero quase que uma fatalidade. É uma coisa de cada elemento, de cada indivíduo.
Cada um vai ter que enfrentar aquela situação, porque eu também quero, como homem da ciência, acreditar que Deus existe. É impossível estarmos aqui hoje sem uma entidade superior, suprema, soberana, idealizadora de tudo isso que nos permitiu estar aqui. Então, se ele em determinados momentos reservou essa prova para a gente, é assim que a gente tem que encarar e é assim que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Saúde masculina. Como eu disse, 60, 65 anos. Tanto é que a gente hoje começa a nossa pesquisa próximo dessa idade, a pesquisa preventiva. A gente começa a indicar os exames 10 anos antes dessa idade. Então, com 50, 55 anos, a gente já recomenda que você faça uma avaliação de um marcador no seu sangue, que você converse com o seu médico, que ele vai tomar outras providências se ele entender serem necessárias. Para aquelas pessoas que têm histórico de câncer na família, o pai teve câncer de próstata, o avô paterno teve câncer de próstata, a gente recomenda que essa pesquisa se inicie aos 45 anos. 20 anos antes daquela época em que a gente considera a época onde estatisticamente o câncer aparece. Coisa mais simples do mundo. O exame do tal do PSA, que é o antígeno prostático, que aparece em processos inflamatórios e processos tumorais, ele dá 95, mais um pouquinho, de certeza se você está com algum problema ou não. Tem uma faixa de normalidade. Então, dentro daquela faixa, a gente se vê o ano que vem. Dentro daquela faixa, eu quero ver você antes ou eu vou pedir alguns outros exames. Eu comecei a minha prevenção com 42 anos, porque eu falei assim, caramba, é impossível, eu recomendo para todo mundo e eu não vou fazer. Então, mesmo sem ter fatores de risco, eu comecei. Hoje meu urologista fala, você de novo? Aqui, eu não falei que era daqui 3 anos? Entendeu? Porque, graças a Deus, está tudo em ordem. Há muitos anos está tudo em ordem. Ele acompanha e está tudo em ordem. Mas, infelizmente, alguns não são assim. Então, vamos lá. 50 anos, 55 no máximo, era bom que a nossa população masculina começasse a pedir os exames. Inicialmente, o clínico geral pode pedir esses exames. Começou a alterar, começou a dar algum probleminha, encaminha para o especialista. A nossa população masculina, ela é muito preconceituosa. A nossa população aqui, ó, a maior parte feminina. Gente do céu, eu duvido vocês aqui, às vezes 15, 16 anos, 18 anos, já iam ao Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, somos todos adultos. O exame ginecológico é desagradável. A mulher é educada a ter pudor. Chega lá, às vezes ela nem conhece o médico. Não é? Entendeu? Então, eu fazia questão que as minhas pacientes viessem acompanhadas dos maridos, para que eles pudessem ver o que a esposa deles se submete. Entendeu? Para dar valor à mulher. E para que ele, quando for a vez dele, que ele saiba o que fazer. Mas, infelizmente, às vezes a gente não encontra colegas que pensam da mesma forma. Mas vocês têm todo o poder na mão para chegar para o seu marido, namorado, esposo, chegar para ele e falar, cara, pelo amor de Deus, vai lá e faz.
Porque não tem sentido esse tipo de preconceito bobo. Não é verdade? Tá. Começou a alterar os exames, a gente vai buscar outros recursos mais apurados do que o exame de sangue para a gente verificar se aquilo lá é um processo inflamatório, é um desses 4,5% de falsos positivos, ou é alguma coisa que está dentro dos 3% que preocupa. Tá? Mas, se o marido da gente é um cara que é estressado, é um cara que tem os seus conflitos, todos nós temos conflitos. Infelizmente, a nossa vida é assim. As informações nos chegam de uma maneira rápida demais. Hoje, com a internet, a gente sabe o que acontece lá na Ucrânia. A gente tem notícia ruim o tempo inteiro. A gente sabe que o preço do combustível vai subir, que a conta de luz vai subir, que tem gente perdendo emprego, que aconteceram catástrofes. E eu pergunto, quem é que fica em paz com tanta coisa desse jeito? Fora as coisas que acontecem e que são assim, realmente massacrantes, quando a gente vê pessoas morrendo, a fome, a desigualdade social, as decisões políticas que de uma certa forma prejudicam mais do que ajudariam. Tudo isso nos leva a um estado de falta de paz. Então aquele completo bem-estar fica difícil nos dias de hoje. Fora o fato que às vezes o meu filho está doente, a minha esposa está doente, o meu vizinho está me importunando, eu estou preocupado com alguma coisa, eu estou me sentindo fracassado em algum aspecto, eu estou me sentindo culpado em outro aspecto, eu precisava trabalhar melhor essa minha ansiedade. A maioria das pessoas não sabe que está com ansiedade. A maioria das pessoas não sabe que isso vem de uma preocupação relacionada a um evento futuro que ainda nem aconteceu. A gente está se preocupando teoricamente à toa. Só que essa bendita ansiedade faz circular às vezes uma adrenalina, uma noradrenalina, uma epinefrina, que são hormônios, são substâncias químicas que nos colocam em condição de fuga ou luta, porque lá 4,5 bilhões de anos atrás eu precisava ou fugir ou lutar com a onça. Lembra? Hoje eu não estou com a onça, mas eu estou com o chefe ruim. Que é pior que a onça, não é? Então, aí circula essa tal de adrenalina, noradrenalina e epinefrina. A adrenalina, alguns minutinhos ela vai embora. A noradrenalina, 72 horas. O cortisol é uma outra coisinha. Foi bom você falar do cortisol. Então, às vezes, para eu me dar conta daquela noradrenalina, eu fico 72 horas em estado de alerta e não lembro mais por que eu estou em estado de alerta. Aí eu vou fazer o que o meu médico falou e vou fazer exercício. Aí quando eu estou fazendo exercício aparecem outras substâncias que combatem a adrenalina, a noradrenalina, aparece o tal do cortisol, que é produzido pela suprarrenal, que é um hormônio anti-inflamatório natural. Então ele tira a dor, ele tira o mal-estar, ele combate os efeitos ruins da adrenalina, baixa o batimento cardíaco, melhora a circulação do sangue, etc. Funciona. Então quando a gente faz exercício, às vezes a gente consegue combater o estresse por conta desse bendito cortisol. Mas não é só o cortisol, aparecem outras substâncias também, que, por exemplo, durante o nosso sono bom, circula essa substância
a serotonina, a dopamina, tá? Durante os momentos de prazer, quando a gente faz um trabalho e se sente feliz, orgulhoso, satisfeito. Ou eu leio um livro e gosto daquilo, escuto uma música e gosto daquilo, recebo uma notícia boa. Então aquilo tudo produz um monte de substâncias que ajudam eu a conseguir alcançar o meu bem-estar. Não que essas substâncias sejam prejudiciais, mas, por exemplo, tem gente que usa cortisol, né, ou parentes do cortisol, para fazer exercício e ficar sarado. Porque aí ele faz tudo que ele quer lá e não tem dor, e o músculo dele se desenvolve de uma forma diferente. Isso pode fazer com que o sistema imunológico fique enfraquecido. Porque como o cortisol é um anti-inflamatório natural, ele pode atuar negativamente na atividade do sistema imunológico. A gente acredita que, em algumas circunstâncias, ele possa contribuir com o aparecimento do câncer e outras doenças, com essa queda da atividade do sistema imunológico. Então, Sócrates, 600 anos antes de Cristo, falava, né, in medium virtus. Tá? Então, a virtude está no meio. A gente tem que saber equilibrar as coisas. E naquela mesma época, lá no templo de Delfos, né, as pitonisas falaram, conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, você percebe que eu estando com raiva, o que me levou a ter raiva? Como é que eu faço para combater essa raiva? Eu consigo chegar no bem-estar mais rápido. Eu vivo os momentos de turbulência mais rapidamente e, portanto, eu equilibro as minhas reações químicas mais rapidamente. E isso traz aquilo que no jargão técnico a gente chama de homeostasia. Então, a minha colega enfermeira estava falando num depoimento pessoal dela, que agora ela conhece o aparecimento de algumas emoções, por que as emoções apareceram, como é que ela vai fazer. Esse é um exercício que nós deveríamos fazer sempre. Se você precisar disso aqui para te ajudar, eu bato palmas, faça. Mas o mais importante é você perceber que você não está bem. Eu não estou bem, por que eu não estou bem? Por que isso está acontecendo? Como é que eu faço para acabar com isso? Ou como é que eu faço para administrar isso? E aí não importa se o chefe é chato, se o filho está dando problemas, se o meu salário é pequeno, se eu não estou feliz com o meu emprego. Isso tudo me permite chegar a um nível não emocional, mas um nível racional para tomar as decisões. E, por exemplo, já que eu falei de emprego, tá, eu não estou satisfeito aqui, mas eu vou buscar uma coisa lá fora, em outro momento, que vai me fazer mais feliz. Essa maneira de levar a vida vai nos ajudar a prevenir os desequilíbrios emocionais, os padrões, né, que o chinês falou, né, de desarmonia, vai nos trazer bem-estar e vai nos trazer uma qualidade de vida melhor. Inclusive na prevenção do câncer. Isso eu posso afirmar para vocês. Entendeu? Qualquer tipo de câncer. Por exemplo, estamos falando de saúde masculina, né? Mas outro câncer comum, frequente no homem, é o de pulmão. Por quê? Porque nós ainda temos uma quantidade muito grande da população masculina que fuma. Então não tem jeito, gente. Se eu todos os dias eu agrido o meu pulmão com uma substância que induz a reprodução celular, a mutação celular, eu vou ter mais chance de ter câncer de pulmão. Se eu não fumo, a chance de eu ter câncer de pulmão é mínima.
está dentro daqueles 2 a 5% da população que eu falei para vocês. E eu tenho certeza que dentro desses 2 a 5%, se o meu padrão emocional, se o meu sistema imunológico ainda está funcionando adequadamente, sem dúvida nenhuma, a hora que aparecer uma celulinha lá que não está muito legal, o meu sistema imunológico vai lá e mata ela rapidinho antes que ela cresça e se espalhe. A gente acredita nisso, porque as populações, a gente observa isso, as populações que não fumam têm muito menos câncer de pulmão do que as outras. Mas a gente observa também, por exemplo, as culturas diferentes. Okinawa, no Japão, terra de centenários. O japonês em si ele já é um pouquinho diferente, já é meio esquisitinho, né? O Okinawa é mais esquisitinho ainda. Ele é exemplo da natureza. E o povo lá é centenário. Okinawa é conhecido por conta disso. Qual é o lema do Okinawa? Ikigai. Tenha um propósito na vida. Ikigai. Ache o seu propósito. Ou seja, ele levanta preparado para seguir o propósito dele. Você acha que alguém assim vai ficar estressado facilmente? Eu não sei se vocês conhecem a cultura japonesa, mas o japonês ele tem uma certa hierarquia social. E o Okinawa é considerado o chão de fábrica. Tanto é que um japonês, vamos dizer assim, normal, não casa com o Okinawa. Olha só que interessante. Para que a família japonesa aceite o Okinawa, precisa de uma terceira pessoa chamada Nakaodo, que é um amigo da família que vai fazer a aproximação dos dois que querem casar. Vai negociar com as famílias o casamento. Nakaodo. Gente, mas mesmo assim, com todo esse preconceito social, o Okinawa é exemplo pra caramba. Então, isso aí está chegando na hora, né? Então, ele enfrenta essa dificuldade e mesmo assim ele supera. Tá? Então, os índices de câncer no Japão são menores do que no mundo todo. A única coisa que o japonês bate na gente é um tipo de alteração no estômago, porque tem um peixe que ele gosta de defumar, e nesse processo de defumação acumula um pouco de nitrogênio, e a gente acredita que é esse nitrogênio que altera a reprodução celular do estômago. Então é isso. Tanto é que vocês verifiquem que os aparelhos ópticos, os aparelhos de endoscopia, a maioria é japonês, porque eles são especialistas nisso. Entendeu? Eles até desenvolveram aparelhos melhores do que as outras nacionalidades. Mas isso está relacionado ao hábito cultural específico. Certo? Fora isso, as questões emocionais dos japoneses os protegem muito mais do que todas as outras populações. Então, gente, reflexões, autoconhecimento, nosso controle emocional, obviamente, não pisar no tomate, né, gente? Se eu sei que fumar dá câncer no pulmão, pelo amor de Deus, vamos parar de fumar. Certo? Então vamos dar mole para a sorte, né? A ciência já está aí, já explica isso para a gente. Então a gente já sabe disso. Mesmo assim, a gente está observando que o câncer está aumentando no mundo como um todo.
E a gente ainda não sabe explicar por quê. Talvez as condições do ar que a gente respira, as comidas industrializadas, as questões relacionadas à diminuição do horário de sono. Nosso sono já não é mais no mesmo tempo que era antigamente, e muitas vezes esse sono é poluído pelas questões que envolveram o nosso dia, a nossa semana, tá certo? A água que a gente bebe, infelizmente, já não é mais a mesma. Existem muitos produtos industrializados. Eu vou falar uma coisa aqui, se vocês falarem o que eu disse, eu nego. Eu acho que a maior parte das comidas preparadas industrialmente, elas, no rótulo lá, não fala tudo que ela tem. Não fala. Eu acho que tem muito conservante, acidulante, etc., que se não existisse seria melhor. Mas aí eu falo para vocês, como é que a gente abre mão dessas coisas para esse estilo de vida que a gente escolheu? Entendeu? Então, pesos e medidas, a gente tem que se preparar para esse tipo de coisa e, na medida em que a gente toma conhecimento de algumas coisas, toma cuidado com aquilo. Agora, dormir bem faz bem, controlar as emoções faz bem. Atividade física é bom porque fabrica uma série de antídotos contra a toxicidade da vida. Então, a atividade física é bom sim, tá certo? Cuidado com as gorduras, não é só por causa do colesterol, porque a gordura ela é um reservatório, então ali não tem só colesterol, ali tem um monte de coisas que o boizinho, o porquinho comeu, eu não sei o que ele comeu, mas está ali, entendeu? Então quando a gente come gordura, a gente come aquelas coisinhas que ele come também. Aí eu não sei, os agrotóxicos que estavam no caminho que ele comeu, sei lá, né? Os hormônios não me preocupam muito, porque pela cadeia química do hormônio, teoricamente, o suco digestivo destrói ele. Mas eu não sei se até ele chegar no tubo digestivo lá embaixo, quando ele vai ser destruído, se antes disso ele não aprontou alguma. Você entendeu? Então, teoricamente, do ponto de vista químico digestivo, a digestão detona ele, transforma ele em coisas que eu aproveito, ou que eu elimino. Mas, tá, não é natural, né? Um franguinho em 45 dias está frangão, né? Não é natural. Entendeu? Então, não sei, como é que nós vamos fazer? Não tenho resposta. Então, gente, importante é ser feliz. Importante é ser feliz. E eu dou muito valor à paz interior. Bem-estar é uma definição de bem-estar, bem completa. Eu acho que a paz, quando a gente cultua a paz, e a paz é uma coisa dinâmica. Todos os dias você constrói a sua paz. Porque você tem inúmeros motivos e razões para não ter paz. Então você tem que se defrontar com isso e falar, não, eu vou ficar em paz. Tanto é que o que Jesus falava, gente, quando ele chegava? Que a minha paz esteja convosco. Eu vos dou a minha paz. Entendeu? É isso. Como é que eu consigo isso? Não sei. Estou lutando até hoje. É isso, gente. Alguma pergunta? Falei demais, gente. Maravilhoso. Pode continuar. Prometo para vocês que eu vou procurar uma receita para a paz. Entendeu? Eu estou na fila. Não tem jeito, gente. Nós temos que buscar essa paz. Porque quando você está em paz, eu acho que você está pleno. Quando você está pleno, nada te derruba. E se derrubar,
você levanta. Tá? Então, o Okinawa falou uma vez: quem cai 7, levanta na 8ª. Isso é o Okinawa, tá? Então, a gente tem que aprender mais. Tá bom? Obrigado. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita o Dr. Luiz, tá? Não é sempre que a gente tem um especialista para falar com a gente sobre um assunto tão importante. Eu não recebi o cachê ainda, mas eu falo. Veja bem, Confiança. aqui, todos que trabalham como? Eu gosto de cor, pessoal. Eu tinha uma impressão que isso era verdade. Neste momento, nós ainda estamos nessa pegada do voluntariado. A gente quer, assim, derramar o nosso coração em gratidão ao Dr. Luiz. Obrigado. A gente pensou que a gente teria muito sucesso vendendo os ingressos para acesso à oficina, mas infelizmente nós tivemos apenas 4 ingressos que foram pagos. Então, este evento está sendo custeado por Deus, né, e pela boa vontade. E aí a gente está muito contente porque a gente chegou no número que a gente pretendia, né? E a gente considera esse evento um sucesso graças a esse coração voluntarioso que a gente consegue encontrar, né? Nos caminhos que a gente vai percorrendo, a gente vai encontrando. E a gente espera que dentro em breve a cooperativa seja autossustentável. Hoje ainda não é. E aí eu vou pedir assim, que vocês mais uma vez agradeçam ao Dr. Luiz com uma palma. Obrigado, eu que agradeço. Foi um privilégio.